Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com os irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, abrindo a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Eu espero que você esteja com sua Bíblia na mão. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Apenas 2 versículos. Esses 2 versículos sintetizam, sumarizam o Evangelho. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Amém. A mensagem do Evangelho é simples. Jesus viveu, morreu e ressuscitou para nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O Jesus que nós adoramos não é o Jesus da sexta-feira, não é o Jesus do sábado, na tumba, é o Jesus ressurreto. Vamos dar início ao nosso culto, louvando ao Senhor com um hino muito conhecido, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a Jesus que vivo está, porque
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Irmãos, vamos abrir novamente a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, apenas um verso, o verso de número 19. 1 Coríntios, capítulo 15, apenas o verso 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Deixa eu ler novamente o texto. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Louvado seja Deus, que a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta existência. Louvado seja Deus, que a nossa esperança em Cristo, ela não se limita apenas a uma vida que vai do berço à sepultura, mas a nossa esperança em Cristo, ela está alicerçada em uma salvação que começa quando eu abro o meu peito e entrego a vida a Ele, e não termina nunca mais. Vamos louvar o Senhor com mais um hino, o hino 272. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu e vencedor, aleluia.
Irmãos, eu quero ler uma porção das Escrituras que se encontra na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 5, versículo 1. Alguns reputam esse versículo como a síntese de toda a carta aos Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa eu dizer uma palavrinha para você que está nos ouvindo. A Páscoa não é uma festa que todos podem e devem comemorar. A Páscoa é uma festa cristã. Só pode e deve comemorar a Páscoa aqueles que já foram justificados por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Talvez você está nos ouvindo pela primeira vez pela internet e você ainda não é discípulo de Jesus. Eu queria fazer um desafio para você. Eu queria desafiar você a entregar a sua vida para Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, aí você se encaixa nesse versículo que nós acabamos de ler, que diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Páscoa significa passar por cima. Ou seja, se você entregou a sua vida para Jesus, significa que a morte passará por cima de você e cairá sobre Jesus Cristo. Eu queria que você pensasse nisso, enquanto nós cantamos aquele hino que diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.
todas as provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão e vestidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão e vestidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, aleluia, querido Senhor. Irmãos, agora eu queria passar para o momento dos avisos. Primeiro deles, amanhã nós temos reunião de oração. Nós fazemos uma interpretação de um texto bíblico e depois nós tiramos um tempo para orar. Então amanhã, às 20 horas, nós teremos um culto de oração. Segundo aviso, nós estamos arrecadando alimentos para nós distribuirmos. Se você quiser nos ajudar, você pode comprar em um mercado da nossa cidade e mandar entregar lá na nossa casa. Tá bom? Terceiro aviso, se você quiser entregar o seu dízimo e a sua oferta, fica à vontade. A conta da igreja vai estar embaixo aí, no link. É só você transferir ou depositar o seu dízimo e a sua oferta. Outro aviso, toda quinta-feira nós temos o nosso estudo bíblico online. Começa às 8 horas da noite e termina aproximadamente às 8 horas e 45 minutos. Não deixe de participar. Irmãos, eu queria partilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 35. Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 35. Lucas 24, 13 a 35.
Sua Bíblia está aberta aí, né, irmãos? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: eis o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Que Tu tires, ó Pai, tudo aquilo que possa atrapalhar a comunicação do Senhor conosco esta noite. Que Tu abras os nossos olhos, que Tu abras a nossa mente, que Tu abras o nosso coração e nos dê compreensão clara da Tua palavra, palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, palavra que transforma vidas, ó Pai. Que Tu fales claramente e poderosamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, entre tantas coisas que difere Jesus de outros líderes religiosos, é o fato de que a morte não pôde detê-lo, e nem tampouco a tumba pôde contê-lo.
Ou seja, nem a morte o deteu e nem a tumba o conteu, porque ele ressuscitou dentre os mortos, louvado seja o nome do Senhor. A ressurreição de Jesus não é algo periférico na fé cristã, pelo contrário, a ressurreição de Jesus é essencial para a teologia cristã. Se Jesus tivesse apenas morrido naquela cruz, mas não ressurgido dentre os mortos, Jesus seria apenas um mártir, porque a Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. E nós temos provas inequívocas da ressurreição de Jesus. Nós temos provas históricas, nós temos provas bibliográficas, testemunhais da ressurreição de Jesus. Mas a prova mais eloquente da ressurreição de Jesus foi o procedimento dos discípulos após a ressurreição de Jesus. Nós podemos afirmar que a ressurreição de Jesus turbinou o coração dos discípulos. Antes da ressurreição de Jesus, nós encontramos homens acovardados, fechados, encastelados em uma casa, com medo. Mas depois da ressurreição de Jesus, nós encontramos homens corajosos, intrépidos, destemidos, que saíram pregando o Evangelho pelo mundo afora, de tal forma que com poucos anos já tinha alcançado o império. Essa mudança radical que aconteceu na mente e no coração dos discípulos foi a ressurreição. Eu costumo afirmar que a ressurreição turbinou a fé dos discípulos. Até hoje, quando nós temos convicção da ressurreição de Jesus, a nossa fé é turbinada. Sabe por quê? Naqueles dias, qual era a forma de se calar o inimigo? Era a morte. Então, eles calaram por 3 dias a voz de Jesus. Mas no 3º dia, Jesus ressurge dos mortos, aparece aos seus discípulos, e os discípulos passaram a ter a convicção de que nada nem ninguém podia contra aquele Galileu, que aquele Galileu que ia se apresentar a eles com 1,70 m, com cara de judeu, era de fato Deus. Deus que se vestira de gente e visitara a experiência humana, que agora vencera o maior de todos os poderes, que era o poder da morte. E este texto que nós acabamos de ler, nos mostra a diferença que a ressurreição faz na vida dos discípulos. Primeira coisa que nós encontramos antes da ressurreição de Jesus, 3 coisas: decepção, desesperança e frustração. Nós temos aqui 2 discípulos, com certeza eles não faziam parte do colégio apostólico, dos 12, mas com certeza eles faziam parte do grupo de 70 discípulos de Jesus, porque eles voltam e acham aonde os 12 estavam. E outra coisa, eles interpretam os acontecimentos de sexta-feira de forma minuciosa. A ideia que nos passa no verso de número 17 é que eles tiveram um diálogo rico, riquíssimo com Jesus. A palavra para conversar aqui é homilia, é retórica rica, bem elaborada, bem concatenada. Eles não só contaram como aconteceu a crucificação de Jesus, mas eles contaram
de forma detalhada, rica, eloquente. Outra coisa, o semblante sombrio desses homens. Diz aí no verso 17: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Notem, havia uma alma angustiada que se manifestara no semblante desses homens. Um sentimento de orfandade invadira, pervadira o coração daqueles homens, de tal forma que o rosto deles dizia isso. Havia decepção, frustração, sentimento de orfandade. É perceptível que a alma desses dois discípulos estavam aprisionadas na sexta-feira, naquela cena horrível de Jesus todo ensanguentado, com a coroa de espinhos, sendo escarnecido, sendo vilipendiado, ofendido, maltratado, fazendo aquelas orações sensacionais, dirigindo palavras a todo aquele povo. Isso estava neles, na alma deles. E a frustração é explicitada por esses homens, do verso 19 ao verso 21. Primeiro, pela forma com que eles conjugam o verbo. Olha o verso 19. Ele nos perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. Perceberam como eles conjugam o verbo? Não é Jesus o Nazareno que é varão profeta, mas Jesus o Nazareno que era. Eles conjugam o verbo no passado. E eles disseram: olha, nós fomos persuadidos por ele. Varão profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e do povo. Eles diziam: olha, ele era varão, ele era poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Mas a palavra mais frustrante está aí no verso de número 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Perceberam? Nós apostamos todas as nossas fichas nele. Nós esperávamos que era ele, mas não foi ele, não é ele, ele morreu. Que frustração horrorosa. O verbo só é conjugado no passado. Não há esperança. Era. Esperávamos. Apostamos. Aí, irmãos, percebe-se Jesus entre eles tomando a iniciativa. E nos chama a atenção que é Jesus quem puxa o diálogo. Olha o verso 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus ia com eles. Parte de Jesus. Verso 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Jesus se aproximou, Jesus toma iniciativa, Jesus puxa o diálogo. É sempre assim, é desde o Éden. É Deus que toma a iniciativa de animar o nosso coração, de nos salvar. Sempre é assim, sempre foi assim. Ele nos procura, Ele quer falar conosco, Ele quer trazer uma palavra de paz, de esperança para mim e para você. E é interessante a resposta que Jesus ouve dos seus discípulos. Jesus é chamado aqui de alienígena. Eu gosto dessa expressão aqui. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. Quais? Parece que Jesus foi irônico aqui. Quais? Olha o verso 18.
Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: eis o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias, que passou no Jornal Nacional, no Record TV, no SBT TV, na Band News, no Pingo nos Is, até na Montanhesa, a morte de um jovem galileu de 33 anos na cruz. Jesus, quais? Quais? Aí eles falam, senhor, é um alienígena. Não é possível. É o evento mais comentado. Comenta-se mais na morte desse galileu do que do coronavírus. Jerusalém, circunvizinhança inteira, sabe o que aconteceu lá. Foi mais notificado do que a Lava Jato. E o senhor não sabe? Irmãos, creio eu que este quais de Jesus aqui, que aparece com uma ironia, tem um fator psicológico tremendo. Ele queria que Cleopas e o seu amigo abrisse a alma, o peito, desafogasse diante dele. Porque eles fazem isso. Eles abrem o peito, eles desafogam diante de Jesus, eles abrem o coração diante do Senhor. Eu gosto dessas santas ironias de Deus. O exército atrás, o mar vermelho na frente, Moisés se volta para Deus, quer falar alguma coisa, aí Deus fala para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Essas ironias de Deus, elas me encantam tremendamente. Tem um mar na minha frente, Moisés, vai em marcha, Moisés. Tem um rio na minha frente, anda, Pedro, pelo amor de mim, anda. Essas santas ironias de Deus, que Deus usa para desafogar a alma da gente, para que a gente possa ver aquilo que a gente nunca viu na vida. Aí, irmãos, Jesus os exorta e os admoesta. Verso 25 a 27. Olha aí. Então lhes disse Jesus: ó nécios, tolos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, sermão expositivo, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Que fato extraordinário, irmãos. Jesus chama estes homens a uma reflexão, dizendo: olha, vocês são tardos demais, vocês são nécios demais, vocês são lentos demais, vocês são moles demais, vocês são atrasados demais. E lerdo aqui é o contrário de táxi, que chega rápido, chega sempre na hora. E é interessante que Jesus diz algo extraordinário, que serve para você e para mim agora, que muitas vezes nós somos seletivos demais na construção do nosso Messias. Perceberam que os discípulos aqui, a caminho de Emaús, eles são seletistas demais. O Messias deles era muito empacotadinho, muito envelopadozinho, só cabia assim e assim na teologia deles. Faltava-lhes mais conhecimento a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Jesus não fora varão, ele era. Ele iria restaurar, como restaurou e está restaurando. Jesus é o eu sou. E não é eu fui, ou eu serei, eu sou. Essa construção de Jesus, quando não bem feita, nós podemos correr este mesmo risco de limitar Jesus a uma esfera da nossa existência. Limitar Jesus apenas a um ser que eu me relaciono com ele a tempo e no espaço, mas que não transcende absolutamente nada.
Para esses homens aqui, o Messias deles, o Jesus deles, podia morrer, podia ser detido, contido numa tumba. Aí Jesus diz: não, constrói direito o Messias. Olha o que diz Moisés, olha o que diz os livros históricos, os salmos, os profetas. Não fica fazendo teologia sistemática em cima de Jesus, não. Vamos ler a Bíblia direito. Não sejam seletivos na construção do Messias de vocês. Eles compreenderam Jesus a partir de algumas poucas profecias, e não Jesus todo, que começa a revelar desde o Éden, e se revela toda hora. Toda hora. Se revela na palavra, se revela na natureza, revela na nossa alma e no nosso coração. E é interessante que Jesus diz algo extraordinário a eles. O que está gerando tristeza, decepção, deveria estar gerando alegria em vocês. Olha o 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, morresse e entrasse na sua glória? Ou seja, aquilo que estava gerando tristeza no coração dos discípulos a caminho de Emaús, na verdade, deveria estar gerando alegria. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas Ele nos disse que iria ressurgir dentre os mortos, e nós cremos nisto. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O desconhecimento ou a seletividade de textos bíblicos pode levar você e eu a uma reação contrária. Quando nós não temos uma visão correta, bíblica, da fé cristã, nós reagimos euforicamente quando deveríamos nos entristecer, e nos entristecemos quando nós deveríamos de nos alegrar. Essa dicotomia esquisita. Nós não podemos ser seletistas. Nós não podemos fazer da Bíblia um nariz de cera, um nariz mais arrebitado para cima, um nariz mais achatado. Nós temos que ler o texto como o texto é, e deixar o texto construir Jesus em nós. Outra coisa, Jesus lhes expõe a palavra. Talvez ele começou com Gênesis 3,15, dizendo que o calcanhar do filho da mulher seria ferido, mas a cabeça da serpente seria esmagada. E foi estendendo. Falou da Páscoa, do sangue nos umbrais. Falou do dia da expiação, lá de Levítico. Falou da serpente no deserto. Talvez pregou a mensagem, Isaías 53, do servo sofredor. Mas com certeza falou do Salmo 22 e 69. Porque ele fez a mesma coisa com os outros discípulos, com os 12. É só você, aí no capítulo 26, 44 e 45, olha aí. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. É assim, irmãos. Quando a Bíblia é exposta, quando o Espírito de Deus fala, nós entendemos a voz de Deus. Aí, irmãos, os olhos são abertos e a esperança reacende no coração dos discípulos. Primeiro, é que Jesus dá um sermão enquanto prega um sermão. Aí, eles chamam Jesus para entrar para casa, para dentro de casa. Olha o verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco,
porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Eles estavam tão encantados com o sermão de Jesus, que eles pediram para Jesus permanecer com eles. Talvez eles queriam ouvir mais a exposição da palavra de Deus. Já era noite, a escuridão era perigosa. Aí, irmãos, algo extraordinário acontece. As escamas caem dos olhos destes homens e eles contemplam o Jesus ressurreto, o Jesus ressuscitado. Olha comigo aí, por favor, o verso 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Eu não sei. Quem sabe o que Jesus fez assim? Partiu o pão, eles viram as marcas dos cravos na mão de Jesus. Quem sabe a forma de Jesus cortar o pão, partir o pão? Eu não sei. Eu sei que eles viram o Senhor ressurreto. O que nós sabemos é que eles viram Jesus. O que nós sabemos é que algo aconteceu no coração desses homens. O Espírito lhes abriu o entendimento. Eles olham e veem Jesus. E uma coisa que me chama a atenção, me encanta profundamente, é que quando os ouvidos são abertos pela palavra de Deus, quando os olhos da fé são abertos pela palavra de Deus, os lábios também se abrem para proclamar a palavra de Deus. Olha comigo aí do verso 32 em diante. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Notem, diz a palavra de Deus que algo ia acontecendo com eles, na medida que Jesus lhes expunha a palavra. O coração deles ia sendo aquecido. Jesus ia colocando lenha, ia ardendo o coração desses homens. Ia ardendo o coração desses homens. Olha o que diz o verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Os olhos são físicos, são abertos, os olhos da fé são abertos e os lábios também se abrem. Eles voltam para anunciar a ressurreição de Jesus. Presta atenção. Esses homens andaram aproximadamente 11 quilômetros, talvez, pouco mais, um pouco menos. Chegaram, perceberam que era Jesus, eles não conseguiam se conter. Vamos voltar, vamos lá avisar para os demais discípulos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, apareceu para a gente, passou na gente um sermão e pregou para a gente um sermão. Vamos voltar. Aí diz o texto que eles voltam. E uma palavrinha aí é encantadora. E na mesma hora. E na mesma hora eles se voltam. Aqui, irmãos, eu tenho pelo menos 5 lições que nós podemos extrair desse texto para você e para mim. Primeira delas, as maiores frustrações não estão nas circunstâncias. As maiores frustrações da nossa vida, elas estão no nosso coração. Eles estavam frustrados, mas Jesus já estava ressurreto. A última notícia não era, ele morreu. A última notícia era, ele ressuscitou dentre os mortos. Então a maioria daquilo que gera frustração no seu coração não se encontra nas circunstâncias, mas se encontra aí,
armazenado, guardado no seu coração, entupindo a sua fé e a sua esperança. Segunda coisa, o que gera tristeza na gente são aquelas coisas que estão presas no passado, que estão lá na sexta-feira da paixão. É quando você já não consegue mais ler o jornal de hoje. Você só consegue ler o jornal de ontem, de anteontem. Eu já fui, eu já fiz, mas eu não consigo mais. Fica assim. Só consegue ler o jornal de ontem, de anteontem. Nunca se atualiza. 486 até hoje. Muitos nem vão saber o que eu estou dizendo aqui. 486 até hoje. Procure no Google. Terceiro, irmãos, se atualize em nome de Jesus. Deixa essa pergunta de Jesus ecoar aí. Quais são as últimas notícias? Ele morreu? Não, ele ressuscitou. Ele está guardado em uma tumba? Não, a tumba não pôde contê-lo. Ele está decompondo? Não, ele está agora em glória. Essa é a última notícia. A última notícia não é que Jesus está na horizontal. A última notícia é que Jesus está na vertical. A última notícia para mim e para você não é que Jesus apenas ascendeu ao céu. A última notícia para mim e para você é que Jesus ressuscitou dentre os mortos, sim, foi para a glória, sim, mas se encontra ao lado do Pai, governando a sua vida e a minha. Esta sim é a última notícia. Você tem que atualizar. Mas se atualiza o seu computador, se atualiza o seu celular, se atualiza até o seu guarda-roupa, mas você não atualiza a sua fé, você não atualiza a sua alma, você não atualiza o seu coração. Seu coração está lá no passado, desatualizado. Quarto, não despreze a experiência de fé do outro. Se você não tem fé para acreditar que Deus fez na sua vida, não despreze aquilo que Deus tem feito na vida de outros. Vou te mostrar isso no texto. Verso 21, ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já esse é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de manhã ao túmulo e não achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que Ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e viram a exatidão do que disseram à mulher, mas não o viram. Você não tem fé para acreditar em você? Pelo amor de Deus, não despreze a fé do outro. Enquanto isso, busque a sua experiência com Deus. Porque esses dois homens não foram na tumba para ver se a tumba estava vazia mesmo. Tem hora que a incredulidade assalta de tal maneira o nosso coração, que nós não cremos que Deus age na vida da gente e nem da vida do outro. A gente passa a desconfiar do testemunho do outro. Testemunho de mulher, testemunho de anjo e testemunho até de apóstolo. E por último, reconheça a ação de Jesus ressurreto no dia a dia. O fato que nos chama atenção aqui é que eles não reconheceram Jesus fazendo milagres. Foi algo mais simples, algo mais corriqueiro, no partir do pão. Reconheça Jesus agindo diariamente na sua vida, no partir do pão. Não tinha manteiga, gente. Não tinha mussarela, não tinha pasta de amendoim,
Não tinha ovos com bacon. Partir do pão. Reconheça Jesus agindo na sua vida o tempo inteiro, no simples partir do pão. Quando você reconhece Jesus no simples partir do pão, você não vai ter dificuldade de reconhecer a ressurreição de Jesus. É nas coisas mais simples que a nossa fé é dilatada, aberta, expandida. Quando você consegue ver Jesus num partir do pão, num pedacinho de pão, numa bolacha, você reconhece Jesus no reino, reinando soberanamente sobre a sua vida. Então, irmãos, a mensagem de Deus para você e para mim é essa, em nome de Jesus. Abra o peito, abra o coração, abra os olhos e reconheça Jesus ressurreto na sua vida. Deixe de viver no passado. A nossa vida com o Senhor é no dia a dia. Termino aqui com o Salmo 108, que diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvores de todo o meu coração. O salmista não diz, firme estava o meu coração, ou firme estará o meu coração. Firme está o meu coração. Por isso, cantarei louvores de todo o meu coração. A mensagem da ressurreição é uma mensagem de vitória. Não só a vitória de Jesus, mas a nossa vitória como discípulos de Jesus. Tenha isso em mente, meu irmão. Que Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. E depois eu vou voltar para orar e encerrar o culto. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando. Deus reunindo o seu Cristo, Filho, todo sempre. Aleluia. Maranatha, Cristo.
Irmãos, eu sei que você está sentado aí, mas pode ficar de pé aí, na sua casa aí. Aqueles que estão na igreja aqui podem ficar de pé também. Só para você não ficar assustado, nós temos 3, 6, 10, nós somos 10 aqui hoje. Vamos orar? Irmãos, você já pediu para que Deus ressuscitasse a sua fé? Não. Talvez nunca precisou. Quem sabe, pelo menos, dar uma avivada aí na sua fé. Curve a sua cabeça, por favor, feche os seus olhos. Ó Pai, nós comemoramos hoje a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós te pedimos que Tu estejas, ó Pai, ressuscitando a fé de muitos, ó Pai. Que Tu estejas ressuscitando muitos que ainda não nasceram de novo, que não tiveram ainda um encontro pessoal, íntimo, profundo com Jesus Cristo, que possa hoje recebê-lo como Senhor e Salvador. Pedimos também, ó Pai, por aqueles que se encontram desanimados, que se encontram como os discípulos a caminho de Emaús, conjugando o verbo no passado. Eu era, eu fui, eu fiz. Que essas pessoas possam ter a sua fé reavivadas hoje, em nome de Jesus. Que eles possam entender que Jesus é o eu sou. Ele não é eu era, nem eu serei, Ele é o eu sou. Que a promessa dele que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Que nós possamos ter essa mensagem de esperança, de que nem a morte pôde conter o nosso Senhor, que a ressurreição dele é a nossa, que a vitória dele é a nossa, que a glória dele é a nossa. Louvado seja o teu nome. Em nome dele. Amém. Vamos receber a bênção agora. E que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a doçura do Espírito Santo esteja sobre todos nós, povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana rica e cheia de vitória. Amém.